Nessa aula de hoje, nós vamos ver então as molas helicoidais de tração, que apresentam algumas características muito semelhantes às molas helicoidais de compressão. O que diferencia essas molas de tração das de compressão é o tipo de extremidade, então, que elas possuem, que facilita a aplicação da força de tração. As molas, então, a mola é um elemento de máquina que se caracteriza pela possibilidade de apresentar deformações relativamente grandes, sem que o limite de elasticidade do material seja ultrapassado. Essa é a principal característica dela. E elas absorvem, armazenam ou absorvem energia e liberam quando for necessário. Com relação às molas de tração, helicoidais de tração, então, como eu falei, elas se caracterizam pela extremidade, que é diferente das molas de compressão. As molas de tração têm que ter uma extremidade que permita a execução, a realização da força. Como a força de tração, elas têm que possuir, então, um gancho, que transmite a força para o corpo da mola, para o corpo da mola. E aí, então, a mola se deforma. E essa extremidade podem ser de diversos tipos. Vejam que a gente tem aqui alguns tipos de extremidades diferentes, algumas coisas um pouquinho diferentes, tá? Mas a extremidade tem que garantir, de alguma forma, essa transferência de força externa para o corpo da mola. Tá? Então, olhem, há diversos tipos diferentes de extremidades. Tá? Em síntese, essas extremidades podem ser de um gancho semicircular, como esse aqui, ou um gancho alongado, ou um gancho pequeno e torcido. Na maior parte das vezes elas são assim, Isso melhora a resistência a resistência da mola, ou mesmo um gancho alongado e torcido. Então, o gancho é um elemento importante. E também podem existir outros meios de transmitir a força entre as espiras, entre o corpo da mola para o gancho e externamente. Tá? A gente vai trabalhar nessa apresentação basicamente com essa condição aqui. Nós vamos apresentar aqui alguns procedimentos de cálculo do Norton, e os procedimentos de cálculo do Norton envolvem quase que especificamente ganchos pequeno e torcido. O gancho o gancho é formado a partir de uma espira que é torcida durante o processo de fabricação. Tá? Aproximadamente esse tipo, um pouquinho mais alongado como esse aqui. Tá? Ou melhor, com um procedimento semelhante, com um gancho semelhante a esse gancho aqui. Tá? O próprio gancho, ele é uma espira que foi formada e a máquina torce essa espira 90 graus, tornando a espira da mola um gancho, tá? Uma extremidade na forma de gancho. E as molas de tração, a característica fundamental delas é que, na maior parte das vezes, as espiras estão juntas uma da outra, elas se tocam uma em relação à outra. Todas elas, podem ver, exceto essa aqui, que talvez seja uma mola especial para alguma coisa, senão todas elas, as espiras estão uma em contato com a outra. E, na realidade, ainda, devido ao processo de fabricação da mola, essas espiras apresentam ainda uma pré-carga inicial. Devido ao enrolamento da espira, elas são feitas de tal forma que, quando enroladas, há uma pré-carga inicial que deve ser aplicada na mola para poder iniciar a deformação. Então, quase que todas elas possuem ainda uma pré-carga. Como é essa mola? Então, a mola helicoidal de tração, ela apresenta agora um corpo, Nós vamos chamar este comprimento entre as extremidades do corpo de comprimento de corpo, LB. O B de bode, corpo. A mola possui uma espira, então, ela possui um gancho
Nesse caso, esse gancho é uma própria espira torcida. E a distância entre esses pontos aqui do gancho nos dá, então, geralmente, o comprimento livre da mola, o LF. Tá? Esse, então, é o LF. Existe o comprimento do gancho. Ó. O comprimento do gancho geralmente é igual ao diâmetro externo, ao diâmetro nominal da mola. Tá? E, então, algumas dimensões. A mola, novamente, possui um diâmetro externo e possui um diâmetro interno. E também possui o diâmetro nominal, né? Não podemos esquecer do diâmetro Dzão aqui, ó, né? Que é o diâmetro médio entre o externo e o interno. E a mola também é confeccionada com um fio que possui um diâmetro Dzinho. Então, essas são as características da mola. Tá? Ela possui quase que as dimensões compatíveis com a mola de compressão. Tá? E aí vem algumas formas. Se as espiras estão juntas uma da outra na mola de tração, nós vamos saber então que o comprimento do corpo da mola, o L-body, é igual ao diâmetro do fio vezes o número total de espiras que eu tenho na mola. E geralmente numa mola desse tipo, onde o gancho é formado por uma própria espira da mola torcida, tá? Geralmente aqui, ó, eu tenho meia espira e aqui embaixo, para formar o gancho, eu tenho mais meia espira, onde eu consigo transformar o número de espiras ativas em número total de espiras. Então, o número total de espiras é o número de espiras ativas da mola, aqueles que contribuem para a deformação da mola, mais 1. Tá? Meia espira em cima, meia espira embaixo. Então, forma o N total, número total de espiras, que contribui, então, para calcular o comprimento do corpo da mola. A mola, quando ela é enrolada, as espiras estão uma junto da outra. Então, durante o processo de fabricação da mola, a máquina, o processo, ele acaba induzindo uma pré-carga na mola. E essa pré-carga na mola, ela é algo assim, o processo de fabricação induz uma tensão residual na mola. Essa tensão residual, essa tensão devido à torção do fio, ela funciona como uma pré-carga na mola. E aí, geralmente, as molas de tração, para iniciarem a deformação da mola, precisam superar essa força de pré-carga. Então, se durante a fabricação da mola, o processo induziu tensões de pré-carga na mola, tá? Durante a torção do fio, se foram induzidas tensões de pré-carga, a mola só vai deformar quando nós superarmos essa força de pré-carga. Vamos supor, então, durante o processo de pré-carga, o processo de fabricação induziu, vamos supor aqui, uma força de 10 newton de pré-carga na mola. Ele gerou tensões de pré-carga, e essas tensões de pré-carga calculadas nos dá, então, 10 newton de força de pré-carga. Essa mola, que tem uma pré-carga de 10 newton, só vai começar a se deflexionar depois que eu superar os 10 newtons. Então, se nós olharmos aqui no diagrama de força versus deflexão da mola, tá? Se eu colocar 1 newton, a mola não se deforma. Se eu colocar 2 newton, ela não se deforma. 3 newton também não. À medida que eu vou aumentando a força, quando a força externa chegou nos 10 newton, que é a força de pré-carga, aí, a partir desse valor, ela começa a se deformar. Então, quando eu aplicar 11 newton, aí 11 newton, ela se deforma deste valor aqui, ó, delta, ou y, vamos colocar y, né? Ela se deforma de um valor que é o valor y. Y. Apliquei 15 newtons.
os 15 newtons pela curva, venho aqui na curva, rebato para baixo, vai ter uma deformação para 15 newton. Tá? Então, a mola só começa a se deformar depois que superou a força de pré-carga induzida nas espiras. Aí, então, pessoal, nós temos o seguinte. A constante elástica da mola, ela continua podendo ser calculada a partir dessa fórmula. Eu levo em consideração o diâmetro do fio, o G da mola, o Dzão ao cubo e o número de espiras ativas. E calculo a constante elástica da mola. Essa constante elástica da mola, agora, quando era mola de compressão, eu fazia isso, ó, K igual a força sobre Y. A deformação era proporcional à força. Só que agora isso não vale mais. Para mim calcular a deformação da mola, eu preciso agora, tá? Levar em conta a pré-carga. Então, a deformação que eu vou ter ou na mola é força menos F de pré-carga sobre Y. Sobre Y. Ou seja, se eu quero calcular o Y, ele é igual a força menos Fi dividido pela constante elástica. Tá? Então, agora eu tenho que levar em consideração a pré-carga para calcular a deformação que vai ocorrer na mola. Então, agora a gente usa essa fórmula aqui. Essa a gente usa para calcular o K a partir das propriedades da mola, diâmetros de mola e material, e essa para calcular, então, a deformação da mola. As tensões que são desenvolvidas na mola de compressão, no corpo da mola, esse aqui é o corpo, ó. Esse é o corpo da mola. São as mesmas que ocorrem na mola de compressão. Então, lá no fio da mola, nós vamos ter o aparecimento da tensão cisalhante devido à torção e da tensão de cisalhamento devido ao cisalhamento puro. Eu somo as duas e tenho a tensão resultante, né? E se levar em consideração fatores de concentração de tensões na borda interna, ainda continuo acrescentando um pouquinho mais de tensão devido a dobramento da borda interna do fio. E a tensão desenvolvida, então, na mola continua sendo essa, 8Fd sobre πdzinho ao cubo, vezes o fator Ks, então. Fator de acréscimo de tensão de cisalhamento. O C continua sendo o Dzão sobre Dzinho. Tá? Então, no corpo da mola, eu continuo calculando as tensões no corpo da mola da mesma forma que na mola de compressão. O problema vai ser o seguinte, agora é o gancho que vai ser o problema. Nessa apresentação, a gente vai ter que introduzir daqui a pouquinho as tensões que são geradas no gancho da mola agora, tá? Que não são mais de cisalhamento. Nessas molas de tração, o C deve estar entre esses valores aqui, ó, 4 e 8. Então, quando eu vou começar o projeto de uma mola de tração, é entre 4 e 8. Nas molas de compressão, era entre 6 e 12. C era entre 6 e 12 nas molas helicoidais de compressão. Agora, a recomendação de projeto é essa aqui, ó, entre 4 e 8. Quando eu enrolo o fio da mola no processo de fabricação, geralmente se induz as forças de pré-carga, que é o Fi. Essas forças de pré-carga, essa tensão de pré-carga que é induzida na mola, nós podemos calcular por essa expressão aqui, ó, levando em conta somente o índice da mola C, ó, somente o C. Ó. Depois de muitos testes feitos, tá, se chegou à conclusão
que quando se enrola uma mola de tração, a tensão de pré-carga situa-se entre esses dois extremos aqui. Tensão de pré-carga. O que a gente faz? A gente pega, calcula essa tensão aqui, ó, calcula essa e usa a média, vamos colocar aqui a 1 e a 2, e usamos aproximadamente, deixa eu apagar aqui, usamos como tensão de pré-carga o valor médio dessas duas tensões, I1 mais I2 dividido por 2. Calculamos então os dois valores e usamos o valor médio. Usamos o valor médio. No Norton, o Norton apresenta como fórmula para calcular a tensão de pré-carga essa expressão aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui, ó. Essa aqui, ou esse valor aqui, ó. No meu e-book, eu coloquei esse valor. Esse valor aqui, ó, transforma Psi em megapascal. O resultado que o Norton dá na fórmula dele é Psi. Tá? Isso aqui é Psi. E aí eu transformei o Psi em megapascal para facilitar o nosso cálculo. Então, entre o Norton e essa equação, a diferença está aqui para transformar Psi em megapascal. Então, a gente usa o valor médio para calcular a pré-carga e, como consequência, definir, então, esse valor aqui, ó. Calculando a pré-carga tal I, eu uso a fórmula 8F vezes D sobre π Dzinho ao cubo vezes Ks. Com a tensão tal I, eu calculo o FI. O FI é esse valor aqui, ó. A mola vai começar a abrir quando eu aplicar, vai começar a se deflexionar quando eu aplicar a força de pré-carga FI, acima desse valor de FI. Então, consideração também sobre as molas de tração. Aí, então, a fórmula, a deflexão, então, é calculada por essa fórmula aqui, tá? Ó, isso aqui, nem sempre a gente tem o controle sobre a pré-carga. Às vezes, a pré-carga depende do processo de fabricação, tá? Podemos ter o controle da pré-carga, sim, na máquina que vai fazer a mola. Mas aí nós vamos ter que ter o cuidado de fazer os ensaios na hora de verificar isso. Fazer a mola. Porque a mola, geralmente, durante o processo de fabricação, você enrola as espiras uma na outra e você faz a mola torcer mais do que o necessário. E essa torção mais do que o necessário, ela ultrapassa um pouquinho o limite de escoamento durante a fabricação e induz a tensão. Então, durante o processo de fabricação, quanto mais eu apertar as espiras uma contra a outra, quanto mais eu torcer uma espira em relação à outra, eu aumento cada vez mais a tensão de pré-carga, tá? Dá para controlar isso, sim, tá? Dá para controlar isso. Dá para diminuir essa pré-carga, tá? Fazendo um alívio de tensões, tá? Então, depois que eu enrolei a mola, eu passo por um tratamento térmico de alívio de tensões, aqueço e resfrio lentamente, e isso diminui um pouco a pré-carga, porque elimina aquelas tensões residuais que ficaram ali no processo de fabricação. Esse, mais ou menos, são as duas formas de eliminar um pouquinho, ou diminuir, ou controlar um pouquinho essa pré-carga, tá? Aqui, então, calculamos a deflexão da mola, tá? Qual é a deflexão da mola? Vamos supor que eu aplico a força F, essa força F aqui. Então, essa força F eu venho no diagrama, rebato aqui embaixo, eu tenho a deflexão. A deflexão Y, então, é o 8, o F menos FI, que é esse ΔF aqui,
vezes Dzão ao cubo, N ativa sobre D na 4G. Então, posso também calcular a deflexão por essa fórmula aí. No projeto de molas helicoidais de tração, se o corpo da mola ele pode ser calculado, né, usando a tensão máxima. Para calcularmos a tensão máxima de trabalho desenvolvido, eu analiso se a carga é estática ou dinâmica. Se for carga estática, eu uso aqui o KS, e se for carga dinâmica, a gente usa o KW, fator de Wahl, onde o KW é dado por essa expressão. E o KS, né, é dado por 1 mais 0,5 sobre C. Então, a tensão de trabalho desenvolvida depende, então, se é estática ou dinâmica, e muda esse fator KS, KW, ou, em alguns casos, o KC se usa aqui. Aí vem agora as tensões no gancho. Tá? No corpo da mola de tração, então, as tensões são iguais às tensões nas molas helicoidais de compressão. O que muda é que nós temos que fazer um cálculo adicional nas molas de tração para verificar a resistência que ocorre no gancho. No gancho. Em primeiro lugar, olhem aí o gancho. Vamos analisar esse ponto A aqui. Ó. Ponto A. Quando eu aplico a força de tração no gancho, observem que o gancho, nessa região aqui do gancho, ó, nesse diâmetro, o gancho é flexionado. Ó. Existe um momento fletor no gancho. Né? Esse momento fletor é a força, ó, se eu pegar aqui o centro do gancho, ó, que está aqui o centro do fio. Ó. Se eu pegar essa força e multiplicar por essa distância, a gente sabe que, ó, vou completar aqui, ó, na mola, essa distância total aqui, ó, é o diâmetro, Dzão. Como consequência, esse raio é o diâmetro sobre 2, né? Então, se eu multiplicar a força pelo raio D sobre 2, força vezes o raio, que é Dzão sobre 2, eu tenho um momento fletor, que é aplicado naquela região ali, ó, do fio. Vou pegar essa região aqui, ó, e colocar ela aqui, ó. Está ali a seção do fio. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é o diâmetro, né? Isso aqui é o diâmetro do fio. Então, nessa região, as fibras superiores vão ser tracionadas, né? E essas fibras inferiores do gancho vão ser comprimidas, negativo e positivo. E vai surgir, então, nesse ponto A aqui, ó, uma tensão de flexão. Tensão de flexão é momento fletor vezes C sobre o I do fio. Só que o I do fio, o I do fio é uma seção dobrada. O gancho é dobrado. E aí, então, nesta região aqui, ó, do ponto A, vejam, na região do ponto A, a dobra interna é maior que a dobra externa. Internamente, o fio no gancho é mais dobrado que externamente. E aqui, então, existe um fator de concentração de tensões devido ao dobramento do fio, que a gente chama ele aqui de KB, K de borda. K de borda, tá? E aí, então, para calcular a tensão de flexão que está sendo gerada nesse ponto A aqui, ó, eu tenho que multiplicar essa tensão por um fator de borda e o nível de tensão que vai ter aí vai ser um pouquinho maior. Então, eu multiplico vezes K de borda, que é esse valor aqui, ó. Tá? Também, nessa seção do fio, existe tração, ó. Da mesma forma que eu tenho ali, ó, eu tenho esforço de tração no fio.
o fio da mola, ele é flexionado e também tracionado, tem tensão de tração, normal de tração. Somando, então, esses dois efeitos, momento fletor e força de tração, essa é a tensão desenvolvida no ponto A, né, da mola, multiplicando pelo fator de borda. Esse fator de borda KB é dado por essa forma, e esse C1 que eu estou colocando aqui é dado por isso aqui, ó. Então, como é que eu faço? Eu tenho o raio do gancho, que é o diâmetro sobre 2. Calculo C1. Com esse C1 eu venho aqui, calculo K de borda. Com o K de borda, venho aqui e calculo a tensão desenvolvendo no ponto A. E aí, essa tensão, se for carga dinâmica, vai existir a tensão no ponto A média e a tensão no ponto A alternante. Aí eu uso o diagrama de Goodman ou Soderberg para calcular o coeficiente de segurança na borda do fio, na borda do gancho, no ponto A. Então, um critério para projetar mola helicoidal de tração é verificar o coeficiente de segurança nesse ponto A. Nós precisamos verificar o coeficiente de segurança no ponto A. E para isso, eu preciso calcular a tensão sigma-A nesse ponto. E usar ou von Mises para carga estática ou usar Goodman para carga dinâmica para calcular o respectivo coeficiente de segurança. Então, esse é um problema, é um cálculo adicional que nós temos que fazer de verificação da mola no ponto A. Mas a mola tem um outro ponto crítico, que é o ponto B, que é esse ponto aqui agora. Nesse ponto B do gancho, vai ocorrer torção. Quando eu aplicar a força lá atrás da mola, ó, aqui está a força de trabalho. Esse gancho vai ser torcido agora. Essa região aqui, ó, vai ser torcida do gancho. Na verdade, eu já torci quando eu fiz o gancho, né? E quando eu aplico F, a força F, vai ocorrer ali torção no gancho. E essa torção que ocorre naquela bordinha da seção aí, ó, nessa bordinha aqui, ó, de raio R2, vai ser calculada por essa fórmula. É uma tensão de torção, então é uma tensão cisalhante. Vai ser o momento torsor vezes o C sobre o J, né? Que é essa expressão aqui, ó. Vezes o fator de concentração devido a essa curvatura que tem aí, ó. E tem uma curvatura, que é o KW2. Esse KW2 é calculado por 4 vezes C2 menos 1 sobre 4C2 menos 4. E o C2 é o 2R2 sobre D. Então, eu preciso calcular, então, essas variáveis. Começo com o C2, com o KW2 e com o tal B. E verifico o coeficiente de segurança no ponto B. Se for carga estática, eu uso o von Mises. Se for carga dinâmica, eu uso o Goodman modificado. E calculo o coeficiente de segurança aqui. Então, vejam que para uma mola helicoidal de tração, nós precisamos calcular sempre o coeficiente de segurança no corpo da mola e também o coeficiente de segurança no ponto A e no ponto B. E se esses coeficientes de segurança não forem adequados, eu preciso mudar ou o diâmetro do fio, ou mudar o material, ou mudar o C, ou mudar o número de espias ativas, mudar alguma coisa na mola para que o nível de tensão nesses pontos caia e eu consiga um coeficiente de segurança satisfatório para o meu projeto. Então, sempre nós vamos ter que fazer esse procedimento para fazer os cálculos da tensão no ponto B. Tá? E daí, pessoal, no e-book de molas helicoidais de tração, há inclusive alguns procedimentos, né,
de como calcular essas tensões para cargas médias e alternantes. Aí eu deixo depois vocês darem uma olhadinha lá para ver como calcular isso, tá? E, geralmente, então, no caso dessas aplicações, eu vou precisar agora, como na mola helicoidal de tração, eu tenho que verificar o coeficiente de segurança no corpo da mola, e no corpo eu tenho tensão tangencial, eu preciso, então, saber os limites de resistência à torção do material. E como eu tenho o gancho, lá no gancho eu preciso calcular o coeficiente de segurança à flexão. Eu vou precisar também encontrar o limite de resistência do material à flexão. Então, nós precisamos identificar essas resistências aqui do material para fazer o projeto da mola. Tá? Aqui no caso de molas sujeitas a cargas dinâmicas, né, e vidas finitas, como fazer o cálculo dessas vidas finitas, tá? E aí, no e-book, então, tem as indicações de como fazer, então, o cálculo dessas tensões para as cargas dinâmicas, tá? Então, no projeto de molas de tração, nós vamos inserir mais 2 cálculos, que é a verificação do gancho da mola, para a flexão do gancho e para a torção do gancho. Adicionamos mais 2 cálculos ao cálculo das molas de compressão.